Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo no canal. E olha só, não sei se você já viu rodando por aí esse tipo de desafio que o Florin Pop está fazendo. Esse cara é um cara americano, eu acho que é americano, não sei, é um gringo, que ele vira e mexe, ele tem uns tutoriais, ele tem uns desafios bem legais, e ele lançou essa, ele tá lançando aqui, ó, já tem 1, 2, 3... Todos os dias, acho que desde o dia 1 de dezembro, ele está lançando um tipo de desafio. Ele mostra um print e fala, replica isso com HTML, com CSS, e nós vamos fazer aqui. Nesse a gente vai estudar sobre o Radial. O mais importante, acho que o ponto alto aqui é a gente estilizar um Radial Button e estilizar também um checkbox, ok? Do HTML. E a gente vai fazer isso também usando coisas de CSS moderno, como o Res, que a gente já viu aí em outros vídeos, e também revivendo, relembrando algumas coisas de layout. Eu vou mostrar para você como que você pode fazer todos os desafios que o Florin Pop começar a colocar aqui, claro que envolva HTML e CSS, bacana? Bom, como eu te falei, tem uns 3 aqui, eu escolhi esse daqui porque eu achei muito legal, que dá pra gente fazer coisas bem interessantes com esse desafio. Como que você vai fazer então, né? Como que eu separei aqui para você? Começa tendo essa imagem aqui como uma cópia, tá? Você vai copiar essa imagem, e aí você vai abrir o seu Figma. Procura aí o figma.com, o seu Figma, faz uma conta no Figma, clica aqui em New Design File, e aqui você só cola, Ctrl V, tá? Ou Command V no Mac. Por que a gente vai ter isso daqui no Figma? Porque no Figma a gente consegue usar aqui, vou até fechar, a gente consegue usar aqui detalhes. Por exemplo, se eu quiser ver a largura dessa caixa aqui, né? Essa largura dessa caixa, ela tem essa largura de 730 mais ou menos, né? Aqui a gente tá no mais ou menos. Agora, eu posso já ter também cores aqui, né? Então, qualquer coisa, qualquer elemento que eu for mexer aqui, eu posso dar uma olhadinha como que tá as cores dele. Então, vamos supor que eu queira pegar aqui esse stroke, só para pegar uma corzinha, tá? E aqui eu tenho esse pincelzinho aqui e ele começa a pegar cores para mim, ok? Outra coisa também é que eu preciso dar uma olhada em fontes, né? Isso daqui é uma coisa meio que intuitiva. A gente vai precisar fazer o quê? Criar uma fonte aqui e escrever aqui, por exemplo, Choose a Trial Plan, que é aquele carinha ali, e começar a trabalhar em cima dele, né? Então, aqui ele tá com a cor que uma cor branca, a gente bota uma cor preta, e aqui a gente trabalha com os tamanhos. Vamos colocar aqui, sei lá, vou chutar um 32, bold, e ele é uma fonte serifada. Serifada, deixa eu ver esse aqui, ó. Eu tinha visto essa daqui um dia desses, acho bonitinha. Até parece um pouco, né? Não é bem a fonte, mas tudo bem, parece um pouco. Deixa eu ver se eu seleciono aqui, tá? Bom, coisas que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, você sabe, a gente tem um curso do Explorer, que a gente ensina tudo HTML e CSS do zero, e essas coisas de Figma eu aprendi com o Diegão no curso dele de Figma para Devs. É muito legal também, tem tudo no canal da Rocket City, dá uma olhadinha depois, conforme o seu interesse. Muito bem, com isso daqui, gente, em mãos, a gente vai começar aqui Deixa eu abrir uma tela ao lado, eu uso uma ferramenta aqui que ela deixa tudo agrupadinho para mim de telas, quer ver? Não vou precisar não, vou deixar isso aqui mesmo. Essa tab eu quero deixar aqui, e nós vamos abrir aqui o fronteditor.dev / vou escrever assim, ó, Florin Pop, né, desafio, eu acho que esse daqui era o 3 que ele colocou, né, desafio 3. Super recomendo você, eu estimulo você a tentar, galera, fazer isso daqui antes de fazer junto comigo nesse vídeo. E escreve aí nos comentários se você já tinha visto esses desafios do Florin Pop, se você já chegou a fazer alguns, mas cara, vale muito a pena separar e tentar fazer sozinha, alguns dias, quebrar um pouquinho a cabeça e depois tá aqui o vídeo, né, eu fazendo esse desafio aqui pra vocês. Eu acho que ele também tem esses desafios lá mostrando, né. Então, vou abrir isso aqui maior, isso aqui tá aqui no cantinho, tá ótimo. O que a gente vai fazer aqui então? Primeiro, estrutura HTML, exclamação, Enter, fechou? Aqui a gente coloca desafio 3. E a gente pode colocar qualquer título aqui, né? Florin Pop. Beleza? Muito bem. Aí, gente, aqui no Figma eu gosto de analisar algumas coisas. Por exemplo, você analisa algumas coisas antes de começar. Você tem uma caixa aqui, tá? E lembra do conceito de caixas? No HTML, todo elemento é caixa, para o CSS, todo elemento é caixa também. Então, vamos pegando e imaginando as caixas que tem aqui. Você tem uma caixa de texto aqui, você tem uma outra caixa aqui maior, certo? Essa caixa maior aqui, ela está contendo caixas dentro dela. Por exemplo, o Radial Button aqui e outra caixinha aqui de texto. Pode ser o label. Esse aqui é o input, né? Esse é o input, esse pode ser o label. E esse aqui pode ser um P, por exemplo, tá? Mais uma vez aqui o input, label e o P nessa caixinha toda aqui, tá? Então vai imaginando dessa forma, quem sabe isso já te dá uma luz. Aqui é o input checkbox, aqui pode ser um label também,
tá? Aqui, outro input checkbox, e aqui pode ser um label também, e cada um deles, tá? Podem estar dentro de uma caixinha, uma caixa, certo? E eu posso até fazer o agrupamento desses dois aqui em uma caixa, e o agrupamento desses dois também em outra caixa, tá bom? Poderia fazer dessa forma também, ou tudo em uma caixa só. E aí você tem a caixa aqui do botão, certo? E outra caixa aqui do texto embaixo. Legal? Essa análise te ajuda a você criar o seu HTML. Então como que eu vou escolher criar esse HTML? Nós temos o body aqui, nós vamos ter um form, tá? Esse branco vai ser o form. Pronto. Eu vou tirar a ação dele porque eu não quero ação, tá? Dentro dele aqui, a gente vai ter, deixa eu abrir, a gente vai ter aqui, por exemplo, essa caixa toda que está contendo tudo aqui, eu vou fazer um field set, e aqui vai ser o legend para ser o título, choose a trial plan, tá? Então, field set com o legend, choose a trial plan. Bacana? Tá ali, ó, já tá se organizando ali. Aí eu falei que eu vou fazer duas caixas para conter o input, checkbox, label e o texto. Então vamos lá. Eu vou chamar essa de, por exemplo, esse é o radio, né? Radio wrapper, tá? O wrapper do inglês cobrir, é como se fosse um cobertor, ele está encobrindo, ele está embrulhando. É um embrulho, tá bom? E aqui eu falei que eu tenho um input, certo? Do tipo radio, dois pontinhos, radio. Ele criou o input para mim. O nome dele vai ser, como que é? O que ele está escrito aqui? Standard. Ou plan 1. São planos, né? Plan 1, plan 1. Tá bom? Plano 1, seguido de um label. Posso fazer o label for plan 1. Aí eu coloco o mesmo ID aqui, tá? E daí quando eu clico no label, ele seleciona o radio button para mim. Nós temos escrito ali standard. Então, standard. E depois nós temos um P aqui, que poderia ser o texto que tem ali. Eu não vou colocar tudo certinho não. 5 TB of space. Vamos fazer assim, ó, loading. Aí aqui no começo eu coloco 5 TB of space. E vou pegar o resto do texto aqui. Tá? Só para seguir. E ele tem aqui duas linhas, né? Duas linhas. Eu vou chutar que seja mais ou menos aqui. Aqui vai ter... Pode ser que seja uma só, mas depois a gente vai dar uma diminuída nessa caixa, né? Beleza, esse é o radio. Aí, eu posso copiar esse carinha, certo? Colocar aqui. É o plano 2 Advanced. Advanced. Lembra de mudar aqui para plano 2, tá? Plano. Porque, olha, se eu não mudar, o que acontece se eu clicar aqui no label? Ele seleciona o primeiro, certo? Por quê? For. Esse for, ele tem que estar linkado a um ID. Só que o primeiro ID que o HTML identifica, ele é o que ele entende que é o ID da página. Esse outro ele desconsiderou, né? Então, ao eu clicar aqui no label, ele seleciona ali em cima. Então, esse é o Plan 2, e aqui, Plan 2. Quando eu faço isso, presta atenção que ao clicar aqui, ele seleciona esse. Ao clicar aqui, ele seleciona esse. Só que o legal seria que, ao eu clicar em um deles, somente um seja selecionado. Ou seja, selecione um, deseleciona o outro. Como que funciona isso? Bem tranquilo, tá? A gente faz com que o name deles receba o mesmo nome, tá bom? Então aqui seria o plan, que seria o tipo do plano, tá? Plan e plan. Então, recebendo o mesmo nome, ao fazer isso, ó, a gente tá selecionando somente um plano. Então o ID a gente mantém, porque o ID é o link do label, e aqui a gente só fala qual plan que a gente está selecionando. Plan 1 ou qual é o plan selecionado. Ao fazer isso, tá, ele vai já puxar para mim, por exemplo, se eu estivesse enviando esse formulário, o value, né? Então, supor que esse aqui seja o plan 2, mas eu não vou enviar esse formulário, tá? Plan 2. Ok? Ou plan 1. Se eu fizer isso, então, ao selecionar o plan, ele vai colocar assim, plan, o valor dele é o plan 1. Ou plan, valor plan 2, tá bom? Mas eu não vou enviar esse formulário, é só para você saber como que funciona o formulário por debaixo dos panos. No Advanced nós temos um texto aqui, as much space as you. Eu vou colocar só esse comecinho, tá bom? As much space as you. Fechou? Então, olha o HTML sendo construído ali, tá? É feio, né? Ele fica bonito com CSS. Mas a gente tem agora um checkbox e um label, tá bom? Então vamos colocar aqui. Eu vou fazer outro agrupamento, como eu falei, né? Esse aqui vai ser o checkbox wrapper, tá bom? Escolhi fazer dessa forma. E aqui a gente vai colocar um input do tipo checkbox, tá? O name desse daqui, que ele aceita aqui, I agree, né? Agree. Ou terms. Terms, ID, terms. Tá bom? Aqui pode ser o label for terms. I agree
with terms. Vou fazer dessa forma, tá? And conditions. Conditions. Pronto. Aqui eu vou colocar um link, tá? Levando para nada. Só para ter um link, tá? Ok? Fecha aqui. E aqui fecha o link. Fechado? Então, só para a gente poder também ter esse link para poder estilizar. E depois desse I agree, blá, 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 blá. Find out more. A gente tem I'd like to receive direct messages. Então, vamos fazer mais um aqui. Ou copio todo esse, colo aqui. Mailing. Esse seria mailing, né? Mailing e mailing. Tá bom? Então, ele recebe mensagem. Então, I'd like to receive mailing messages. Nem sei se era isso que está escrito, mas tá tudo certo. Tá bom? Pronto. Então, significa que quando eu clicar no label, ele seleciona para mim e esses dois, eles podem estar os dois selecionados, tá? Porque I agree, ou seja, eu concordo, no inglês eu concordo com os termos e condições. Tem que concordar, né? E eu gostaria de receber mailing messages. Se eu quiser já começar com ele selecionado, porque afinal de contas o agree ele tem que selecionar mesmo, eu posso fazer como checked, tá? Checked já vai estar selecionado e aqui eu posso iniciar um dos dois para a pessoa selecionar. Vamos selecionar o standard ou o advanced, tá? Checked. Ao fazer isso, ele já começa com o campo selecionado ali, tá? Então fazendo com que a pessoa escolha um dos dois planos aqui. E se a pessoa quiser ou não receber mensagem, a gente deixa em aberto. Depois disso, a gente tem um button, tá? Esse button, deixa eu ver o que está escrito, Start Free Trial. Então, Start Free Trial. Todo button dentro de um formulário, ao você clicar nele, ele automaticamente faz o submit do formulário, tá? Mas, se você quiser ser mais específico, você pode colocar o type do button como submit. Ok? Ao fazer isso, você está garantindo que ele é o botão de envio e não vai ser outra coisa, mas de envio. E aqui, no credit card needed. Então aqui eu vou colocar uma small, no credit card needed. Eu acho que é isso, não tenho certeza. No credit card needed. Ok. Tá? Então, em termos de HTML, pessoal, é isso. Pode ser que tenha um ajuste ou outro pra gente fazer ainda, mas eu identifiquei aquelas caixas com vocês. Aqui a gente, como eu falei, ainda poderia ser uma caixa inteira para esse, uma caixa inteira para esse, outra caixa para esse daqui, por exemplo. Mas eu vou fazer dessa forma aqui, por enquanto, tá bom? E aí depois a gente verifica se vai precisar de mais. Agora, a gente vai começar o CSS dele, né? Então eu quero ver que cor que eu tenho aqui no fundo. Eu posso pegar esse stroke aqui mesmo e selecionar a cor do fundo, essa daqui. Tá? Então vamos começar aqui. No meu CSS, eu vou fazer o root, e no root eu vou colocar as cores que eu quero. Então, essa daqui, por exemplo, é a cor de, eu vou chamar de primary color. Tá bom? Ela vai ser essa daqui. Primary color. Nós vamos ter uma cor aqui de text. Vou chamar de text color. Vamos ver qual que é a cor do texto, tá? Essa daqui. Então, seleciono esse carinha, vou navegar pela corzinha, vou tentar achar aonde que eu consigo ver ela bem certinha para pegar, ó. O que tá mais fortinho aqui, ó. Esse cara aqui é a cor, tá bom? Principal. Então, essa é a cor do texto, tá? Ao fazer isso, eu posso vir aqui no body e já mudar aqui background color como variável primary color e a cor do texto, de todos os textos, posso colocar como variável text color, tá bom? Fechou? O form, eu posso pegar o form e colocar um background color como white. Beleza. Agora eu vou fazer ajustes de resetar o CSS, né? Então eu vou tirar as propriedades de margem que o navegador coloca, as propriedades de padding que o navegador coloca e o box size que o navegador mede. Ou seja, o tamanho da medida da caixa vai ser através das bordas, a partir das bordas, tá? Então uma caixa padrão agora ela vai ser medida da borda até a borda, beleza? Padding significa que o preenchimento interno de qualquer elemento é tirado, ou seja, eu posso analisar paddings aonde, né? Deixa eu ver se eu tenho como ferramenta de desenho. Aqui, ó. Isso aqui é padding, ó. Preenchimento dentro da caixa, tá vendo? Isso é o preenchimento dentro da caixa. Isso aqui é padding, ó. Preenchimento dentro da caixa. O que tem fora da caixa é margem, tá? Então eu tô tirando margem e padding. Tô tirando fora. Tô zerando eles. Fechado? Vamos pegar a fonte agora? Eu tenho uma fonte aqui sem serif, ou seja, que não tem essas ranhuras, eu não sei o nome disso, mas esses risquinhos, e eu tenho uma fonte só com serif, tá? Essa fonte com serif e essa sem serif. Bom,
Visualmente olhando, eu tenho minha escolha de fonte, mas se você quiser ser perfeito nisso daqui, eu já vi ferramentas que conseguem ler a imagem e sugerir a fonte, mas se você quiser ser perfeito, cara, isso aqui é chato. Mas você iria fonte a fonte aqui, né? Standard, seleciona a cor lá que é, né? Então vamos ver que a cor, sei lá, pode ser essa daqui. E aí você vai ficar testando fonte a fonte aqui. Eu não faria isso. Eu vou usar lá o Library Baskerville para ser o título e vou usar o Poppins para cá. Por que eu vou fazer isso? Porque eu já conheço um pouquinho da fonte. Não tô dizendo que é a fonte que o cara usou, tá bom? Tô dizendo que é a fonte que eu olho e gosto. Então, aqui a gente vai em fontes, travei, fontes.google.com. Aqui a gente vai procurar as fontes. Deixa eu só limpar primeiro tudo que tem aqui, ó. Tem Poppins aqui, tem Bakersville. Então, vamos lá. Como que eu vou procurar então? Poppins, tá bom? Tá aqui a Poppins. Da Poppins eu acho que só tem a 500, tá? Por que eu chuto 500? Porque 400, ele tem essa leveza aqui, né? Esse é o 400. Essa daqui tá mais grossinha, tá vendo? Então eu chuto que é um Poppins, todo o texto é um Poppins 500, tá? Poppins, peso 500. É um chute meu, também não sei, depois a gente descobre. Além do Poppins, então, a gente tem o Library Baskerville, já esqueci já. Depois eu vejo o nome ali certinho. Library, eu acho que é isso, ó, Baskerville, é isso. Essa daqui, a gente só tem ela também em negrito nesse documento, ó, negrito. Então eu vou pegar ela, o negrito dela é 700, tá bom? Então, tendo essas duas fontes, eu clico aqui em copiar, volto pra cá. Aqui no comecinho eu vou jogar a fonte aqui, tá bom? Fechou. A fonte tá aí. Agora o uso dela. O uso dela vai ser o seguinte. Pro Legend, né? Que está dentro do Field Set Legend, nós temos um font size de 32 pixels e nós temos aqui uma fonte family chamada Library Baskerville. Eu acho que é isso. Vamos ver se ele vai mudar. Acertei. E aqui a gente tem também, se não achar essa fonte, a gente tem uma serifada, serif. Tá bom? Uma fonte serifada ou Library Baskerville. Esse 32 pixels eu chutei aquela hora aqui, né? Vocês viram eu colocando aqui? No chute. Então era choose, blá blá blá. Eu tinha chutado aqui, preto, 32, bold Baskerville. Ó, e ele ficou quase igual. Deve ser um pouquinho menos ou a fonte é outra, né? Eu coloquei 20 ali. Bom, aqui, galera, vai muito de você querer ser bem perfeitinho aqui com os detalhes, tá bom? Eu não vou ser exímio, porque senão o vídeo fica gigante e eu preciso ficar testando muita coisa aqui para tentar ser exímio. Mas seja mais fino possível nas coisas que você for fazer, que vai ser melhor para você. Legal? Agora eu quero mostrar para você uma coisa. Eu não gosto de usar fonte em pixels, tá bom? Na verdade, eu não gosto de usar nenhuma unidade de medidas no CSS. Ultimamente, eu não gosto de usar nada com pixels. Eu gosto de fazer tudo relativo. E o relativo funciona como? A fonte padrão aqui, ó, do navegador é 16 pixels, tudo bem? Então pensa comigo, a fonte padrão do navegador 16 pixels. Um RM equivale a uma unidade, a unidade de medida da fonte padrão. Então, 1 RM equivale a 16 pixels. 2 RM, 32 pixels. Mas eu também não gosto de ficar fazendo essas continhas, não. Eu queria fazer da seguinte forma. Eu queria que 2 fosse 20, tá? Sempre que eu falar 2 RM, eu queria que fosse 20. Quando eu falar 1 RM, 10, porque daí eu posso colocar 3.2 RM, 32. Só que percebe que ele tá gigantesco, não tá assim, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz um ajuste de font size aqui. Bom, 100% do font size é 16 pixels, tá bom? Como que eu faço para transformar esse 16 pixels em 10 pixels? Só que tudo relativo, tá, galera? Eu não posso vir aqui e colocar assim, ó, 10 pixels. Tá? Dá a mesma porcaria. Se eu botar aqui 10 pixels, ele muda todo o meu documento. E aí não adianta que ele não vai pegar a unidade relativa ao browser. Se a pessoa chegou no browser e escolheu colocar ali 20 pixels porque ela precisa de fontes maiores, sempre vai ser 10 aqui, não é o que eu quero. Só que veja bem, se ela escolheu colocar, quando eu deixo 100% aqui, se ela escolheu colocar 20 pixels, tudo vai ser relativo a 20 pixels, tudo bem? Então eu preciso pensar isso, o padrão é 16 pixels, agora essa porcentagem tem que refletir, tem que fazer 10 pixels. Aí é a unidade de 3, galera. Como que funciona a unidade? Cálculo, a regra de 3. A regra de 3 funciona assim. Se 100%
dessa fonte equivale a 16 pixels, tá bom? Quanto vai ser a porcentagem para 10 pixels? Quanto vai ser essa porcentagem? A regra de 3 diz pra gente cruzar assim, ó, 100 vezes 10 dividido por 16. E ele vai me resultar o que eu preciso colocar aqui de porcentagem. Vamos fazer? 100 vezes 10, 100 vezes 10 dividido por 16. 62,5. Ao fazer isso, ó, 62,5, fechado. Nós temos agora toda a página está refletindo como se eu estivesse usando um RM para 10 pixels. Mas você percebe que tudo ficou pequeno, porque ele está pegando aquele 16 pixels lá padrão e ele está reduzindo para 10. Só que agora aqui eu volto no body e faço com que o font size dele seja 16 pixels, porque afinal de contas, o padrão do browser é 16 pixels. Agora, se o usuário vem e nas configurações do browser, esse usuário vem e muda esse valor, vamos pegar aqui no Settings, escreve aqui em algum lugar da pesquisa ali, ó, Font Size, ó, Font Size, tá vendo aqui? Tá um Medium Recommended, eu vou ver se eu consigo mudar ele direto, ó, Customize, te falei que era 16, ó, tá vendo que é 16? Então eu posso pegar o Font Size e aumentar agora para 20. Olha o que vai acontecer aqui com todo o documento. Todo ele respeitou. Então vamos diminuir agora para 10, como eu tinha sugerido 10, nossa, 9. Todo o documento está aceitando, tá? Por esse motivo que eu prefiro usar unidades de medidas relativas. Se alguém com acessibilidade precisar de fontes maiores no meu site vai respeitar, fica todo maior para essa pessoa, tá bom? Bom, esse momento foi o momento de explicar para você como funciona na minha cabeça a ideia de usar unidades de medidas relativas para fazer os cálculos das coisas aqui, tá bom? Agora eu posso pegar todos eles e sempre dividir por 10. Então 32 pixels, divide por 10. 16 pixels, divide por 10. E adiciona o RM, né? Tira o pixel e adiciona o RM. Muito bem, agora a largura desse cara aqui, ó. A largura desse cara, eu acho que era 720 e 730, né? Que a gente tinha visto, né? Ó, largurinha, eu olho aqui, ó, 730, tá vendo? Esse cara aqui, ó, width, largura. Show de bola? Então a largura desse cara, 730. Vem aqui no form, eu vou colocar assim, ó, width. Procure o mínimo entre 7.3, 73 RM, né? 730 dividido por 10, 73 RM, ou 90, eu vou colocar logo 87%. O que significa isso? Ele vai procurar a menor, essa funçãozinha aqui procura o menor entre 73 e 87. Então ele vai verificar o seguinte, ó, se o menor for 73 RM ou 730 pixels, mantém aí, tá? Porque ele é o menor. Então eu vou aumentar, ó, mantém aí. Só que, se ele for menos que 700 ou 73 RM ou 730 pixels, se ele for menos que isso, mantém o 87%. Então olha o que vai acontecer, tá? Ele fica com um bom espaço aqui. Só que eu não quero espaço aqui, eu quero espaço por igual aqui e aqui. Tudo que eu faço é pegar o margem dele e eu coloco o margem automático. Margem automático, ele vai colocar nas laterais automaticamente essas margens, tá? Agora eu quero pegar esse cara aqui e deixar bem no centro da tela. Bom, no meu body eu só tenho um filho, que é o Forms, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no body, eu vou pegar aqui e falar que ele tem um display do tipo grid, tá? Eu vou falar que ele tem uma altura de 100% viewport height, porque por padrão o body, né, o corpo, ele vai manter a altura dos elementos que tiver dentro dele. Quando eu falo para ele ter uma altura de 100 viewport height, ele já aumenta toda a altura aqui, tá bom? Para garantir, ele já está no meio, mas para garantir, eu poderia fazer um place items, vou colocar aqui, ó, place items, tá, vamos lá, como center, tá bom? Esse place items como center, ele vai garantir que o carinha fica aqui no centro da tela. Legal? Isso é bem legal, só que eu só tenho um elemento, né? Se eu tivesse mais de um elemento, ele ia ficar diferente esse grid aqui, tá bom? Ele ia ser de outra forma aqui se eu tivesse mais de um elemento, tá? Muito bem. Agora eu tenho umas bordas arredondadas, eu tenho um box shadow nesse cara e eu tenho o padding interno dele. Então o padding interno desse form é de 100? Caramba, 100. Deixa eu ver a lateral aqui. A lateral, eu olho aqui, ó. 90 nessa lateral. 90 também, tá? E aqui eu vejo pela altura do carinha, ó, a altura que ele tá selecionando. 90, 90, tá? Então, o padding interno desse cara é de 90. 9 RM, né? Então, vem aqui no form, vamos de padding 9 rem. Tá aí o padding.
Border, eu chuto 16 pixels, tá? Ou 1.6 rm. Vamos ver? Só que eu pego aqui, ó, como que eu faço essa borda? Eu crio esse cara aqui, não preciso criar ele todo ali. Vou fazer a borda, como eu falei que eu chuto para 16, vou chutar 16 e vou olhar aqui para ver se ele vai entrar em 16. Nada a ver, chute muito ruim. Vamos chutar para 32? O dobro, tá? O dobro ou nada. 32, tá? 3.2 rm de borda. Ok, borda arredondada é o border radius. Cadê? Border tracinho radius, 3.2 rm. Bom, vou desligar o ar aqui que gelou. Tá bom, vamos lá. Beleza, temos a borda aí do elemento, tá? E é um elemento que ele vai se organizando aí pela largura dele, conforme a página. Bacana? Muito bem, agora tá bem feio essa linha ao redor do nosso field set, ou do legend. Acredito que seja o legend. Border como none. Outra coisa que tá faltando aqui, border não é no field, deve ser no field set mesmo. Field set border, deixa 0, pode ser none 0, era field set. Bom, agora galera, a fonte interna do body, ou seja, tudo que tiver dentro do body eu quero de fonte como Poppins, tá? E eu gosto de fazer assim, ó, body asterisco, body seletor universal. Por quê? Significa que todos os elementos dentro do body vão receber o font family como Poppins. Poppins, eu gosto de fazer dessa forma, tá? E aí, ou se não achar o Poppins, coloca o sem serif. Tá aqui, ó, já ficou mais interessante. Como o Poppins eu só coloquei o de 500, você percebe que ele já tá meio escurinho, né? Como todos eles, né? Muito bem. Dentro do form agora, ó, como que eu gosto de analisar? Dentro do form nós temos um field set só. Dentro do field set nós temos vários carinhas aqui, ó. 1, 2, né? Várias caixinhas, não é? Várias caixinhas. Eu quero fazer da seguinte forma, deixa eu pensar aqui. Vamos separar, vamos colocando por partes aqui, ó. Quanto que eu tenho de margem bottom desse carinha, ou margem top, ó, tem duas formas de a gente fazer essa ideia, tá? Sempre que entrar um novo elemento, é maneira de pensar, tá? Sempre que entrar um novo elemento, eu vou usar margem top. Por quê? Eu poderia colocar nesse elemento margem bottom, não poderia? Só que se não tivesse nenhum elemento embaixo, eu teria uma margem sobrando aqui. Quando eu seleciono com que cada elemento que for entrar, tá? Nesse caso, ó, cada elemento que for entrar, eu vou colocar uma margem top nele, significa que tranquilamente, né, eu vou ajustando só os margens tops, tá, dos elementos que vão entrando. É uma maneira de pensar para a gente justamente não ficar com nada sobrando. Significa que eu vou ter espaço somente se entrar esse elemento, né? Bem tranquilo. Então vamos lá. Nós temos o Radio Wrapper que está com um legend anterior a ele. Esse é o primeiro elemento. Então eu venho aqui, eu faço o legend, ó, legend que tenha o Radio Wrapper, tá? Como que eu leio isso daqui, tá? Isso aqui é meio zoado. Na minha cabeça não faz muito sentido, mas ele vai pegar o Radio Wrapper que tem anterior a ele um legend. É isso que ele está fazendo. Aí eu tenho margem bottom desse cara, ou margem top, né, como eu falei, desse cara aqui, e eu posso olhar quanto que é esse margem top aqui, ó, pela altura dele. Altura de 60, depois eu vou ter o próximo com a altura de 20 e 24, tá? Eu gosto, outra coisa, tá? Isso aqui eu aprendi há alguns anos com Thiago. O Thiago, ele era UI UX da Rocket City, eu meio que comprei essa regra e eu acabo usando ela para facilitar a minha vida, que é a regra dos 8. Tudo que seja dividido por 8, por 2, fica mais fácil as contas. Então, 60, por exemplo, tá fácil, né? 6 RM, tá fácil. Se eu pegar aqui o Radio Wrapper, que tenha o próximo, né, o anterior a ele, um Radio Wrapper, eu vou pegar o margem top e colocar aqui 2.4 RAM. Então eu vou lá e arredondo logo, em vez de colocar 23, por exemplo, tá? Eu arredondo logo. Agora, nós temos esses carinhas aqui. Então eu pego esse wrapper, é só olhar aqui de novo, tá? Checkbox que tem anterior a ele um Radio Wrapper, certo? Então que é o primeiro checkbox que vem aqui. Então, posso pegar um Radio Wrapper, checkbox, box wrapper. Ó, nessa seção do vídeo que a gente está aqui agora, eu estou trabalhando só com os margens, tá vendo? Só com os espaçamentos. Você pode ir dividindo isso na sua cabeça, se você quiser, fazendo dessa forma, para você ir falando assim, pô, eu tô treinando margem agora, eu tô entendendo como que funciona a margem das coisas, tá? Então você vai pegando isso. Aqui nós temos eu vou colocar 50, 49 ou 48, como eu falei, múltiplos de 8, né? Então, 4.8 RAM, tá? E aí nós temos o checkbox, seguido de wrapper, deixa eu ver como que é o tamanho aqui. Essa altura é esse cara aqui.
Só para tentar ser legal. 24 também de altura. Beleza, então é igual esse daqui, já que é igual, eu vou só unir, tá? Então é um wrapper, como é que é? Um checkbox wrapper, seguido de um checkbox wrapper, tá? Coloquei uma vírgula ali, estava errado. Ok? Agora, por último, nós temos o espaço do botão. Então, o botão, ele vai ter um margem top aqui, deixa eu ver, de 54, né? Múltiplo de 8 também. Então, botão, só tem um botão nessa página, eu vou botar direto nele. É margem top de 5.8 rem. Legal? Aí, nós temos esse botão aqui que ele vai ter uma largura width de 100%, eu acho. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Não é. Tá, eu identifico nesse layout uns erros de consistência aqui, mas não tem problema. Eu acho que o próprio Florin Pop falou que ele não é UI, UX, tal, essas coisas, então ele não se ligou muito nesses detalhes. Ó, mas tá vendo? Tá desalinhado aqui, que me dá um pouco de angústia, mas não tem problema. Vamos deixar alinhado, tá? E vamos ver a cor desse botão logo? Eu vou pegar logo esse cara aqui, que tá sobrando. Deve ter outra ferramenta pra isso. Eu não sou o mestre, né, do Figma, né? Igual o Diegão, mas ele deve ter até ensinado isso em algum lugar. Então, background color é essa cor aqui. Tá bom? Esse botão, ele tem uma altura de, deixa eu ver a altura do botão. Altura de 64. Vou colocar, tá? Então, um height de 6.4 rem. Ok? E a cor dele, color white. Border, não tem borda. Vou botar essa imagem aqui, tá? Start free trial. Aqui, pra mim, que isso aqui não está mais muito negrito não, viu? Outra coisa aqui, o line height, eu vou deixar como 0, pra ver se ele não impacta no tamanho. Não houve impacto. Na minha visão, parece que esse botão ele tá maior do que esse daqui, ó. Tá? É uma sensação minha. Deixa eu ver quanto que tem de padding. 20 em cima, 20 embaixo de padding. Então eu vou trocar a altura por padding, tá? Padding, eu posso fazer padding block. Eu não sei se você conhece a propriedade. Block ele vai trabalhar em cima e embaixo de 2 rem. Deu no mesmo. Então eu acho que tá ok. É isso mesmo. Agora nós temos o small ali, depois do botão. Tá? Small. Vem depois do botão. Ou eu posso pegar assim, um button. E após ele tem um small. Tanto faz, tá? Mas só tem um small aqui nessa página, não tem problema. Eu vou colocar um text align como center, para o texto ficar centralizado. E uma largura, né? Um width de 100%. Ou eu posso colocar um display block. Eu acho que eu vou botar um display. Deixa eu só ver se tá isso mesmo. Small. Chamei ele de small. Isso, button small. Eu vou deixar só small. Text align center, display do tipo display. Vai que vai. Block. Display block, aí ficou melhor. Por que eu coloquei block? Eu poderia colocar o inline block e tal, mas eu vou colocar logo o block para eu desabilitar, para eu habilitar o margem top que eu vou colocar, senão eu não conseguiria. Margem top 2.8, já vou mostrar isso para você, tá? Ó, margem top 2.8 rem. Então o que acontece? Se eu não tenho display block, galera, o small, se bem me lembro, ele é um display inline. Display inline não aceita a gente colocar esse margem top. Display inline não tem uma largura de 100% para eu poder centralizar o texto ao meio. Tudo bem? Então ele não entendeu que eu tenho todo esse espaço para centralizar o meio, não vai funcionar. E o margem top não é aplicado em inline, nem margem top nem margem bottom é aplicado em elementos do tipo display inline. Mas display block recebe o margem top e recebe o text align também. Tá bom? É isso. Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho. Tá? É isso. Vamos lá. O que mais que a gente tem agora? Agora começa a ficar mais interessante a brincadeira aqui. Legal? Uma coisa que eu tô em dúvida é que isso daqui parece que ele é mais leve. Essa fonte parece que é mais leve do que essa fonte aqui. Ou é maior, tá bom? Essas aqui são menores, essa deve ser maior. É alguma coisa assim. Então eu vou pegar aqui todos os elementos do form, vão ter um font size, vou colocar um font size de 1.2 rem. Deixa eu ver como que vai ficar. Agora alguns deles, tipo o button, ó, aqui vem uma coisa legal, tá? Aqui vem uma coisa legal.
Por que eu coloquei o body dessa forma, com o asterisco? Eu vou deixar esse font family só no body. Ó, esse font family só no body ali para você ver uma coisa. Você percebeu que ele não aplicou no button, esse font family? Quando eu aplico só no pie body, ele não aplica em alguns elementos, como button, acho que input também, select, alguma coisa assim. Não lembro de cabeça. Mas quando eu coloco o asterisco, ele aplica para todos. Então, se eu quisesse que todos, inclusive aquele, né, do form, recebesse a font size de 12 form, tá? Font size de 1.2 rem, tá? Eu deveria fazer dessa forma. Aí todos eles recebem, ok? Ficou meio esquisito ali, mas todos eles recebem. Pode ser 1.4. Vou deixar 1.4. Só que eu tô achando que esse daqui realmente é um pouco mais leve. Mas tudo bem, pessoal. Fica aí ao seu critério aí, deixar uma fonte mais leve, tá? Eu acho que é mais leve mesmo. Bom, vamos lá. Agora, nós vamos fazer esse agrupamento aqui, tá bom? Nesse agrupamento, o que eu vou analisar com você? O que é que eu tenho de padding, 2.4, em cima, acho que vai ser 2.4 também, 2.4 lateral e em cima, tá bom? Agora a parte de baixo eu não tenho certeza, deixa eu ver aqui. Vou tirar esse cara. Ok, pequeno espirro, mas tá tudo bem. Esse cara aqui é 2.4 mesmo, tá? Então tá, o padding dele é esse, a cor dele vai ser o primary, as bordas, aqui vai ser 16, aqui vai ser 16, aqui vou me garantir, quer ver? 16 pixels, ó, bordinha 16, aí garoto, tá? E faltou essa cor de borda aqui, deixa eu só ver qual que é essa cor de borda, tá? Então, vou pegar essa cor aqui de borda, então vamos lá, como que a gente vai fazer? Esse aí é o Radio Wrapper, né? Então, vou pegar esse cara aqui, fazer o seguinte, vou botar aqui como Radio, só para eu me organizar. Aqui nós vamos colocar como checkbox. Daqui a pouco a gente vai mexer bastante neles. E aqui, obviamente, o button, ou pós-button. Você percebe que eu tento colocar o CSS com os elementos que estão aparecendo em tela, tá? Mais ou menos um padrão que eu gosto de usar. O Radio, então, além dos margens que a gente está trabalhando aqui, o Radio vai fazer o seguinte, Radio Wrapper vai ter um border radius de 1.6 rem, vai ter um background color var primary color, nós vamos ter um border, a gente pode pegar só a cor, né, border color, que vai ser essa cor aqui da borda, um border, não, ele vai precisar de mais coisa, então border 1 pixel solid, dessa cor aqui, o padding, se bem me lembro, 2.4 rem, que a gente deu uma olhada lá agora. Show de bola? Acho que a cor tá um pouco estranha. Tá estranha, tá diferente. Então, vou pegar de novo essa cor, galera. Não está como tipo primary mesmo ali. Ele tá um pouco mais claro, na verdade. Aí eu trocaria aqui como... Pode ser o primary color... Esse aqui também o Diego faz muito, galera. Por exemplo, ele coloca ali um primary ou ele coloca o nome da cor. Vou colocar como primary, por exemplo, essa daqui é mais clarinha, o primary 100. O Diego faz muito isso também, vou tentar imitá-lo, tá? Tipo, essa seria o primary 300, por exemplo, ou 200, tá bom? Que é um pouquinho mais clara, um pouquinho mais... Então aqui, ó, primary 300, aqui seria o primary 100. Bacana? Agora sim, tá melhor, né? Agora, nós temos, eu vou deixar para brindar com o estilo do checkbox e dessas coisas para depois, tá? A gente vai trabalhar o tamanho dessa fonte, que ele é o label dentro do Radio Wrapper, né? Então, Radio Wrapper label, ele tem um font size, eu vou deixar como 1.6 rem de volta, talvez seja isso. Um pouquinho maior, na verdade. Vou colocar como 1.8. Tá bom? Mais uma vez, ressalto. Se eu fosse você, se você quiser ir com carinho, com calma, para analisar o layout, escreve a fonte aqui pelo Figma, tá? Seleciona a família, tamanho, tenta escrever tudo certinho aqui, porque daí você não vai no olho igual eu, tá? Quem tá começando não vai no olho, não. Vai tentando colocar ali as coisas certinho, tá bom? Outra coisa que eu já vou arrumar aqui, porque aqui tem uns 2 linhas, então eu tenho que aumentar só um pouquinho essas linhas aqui, é só questão de meio loucura mesmo. Se eu vi 2 linhas lá, eu quero ver 2 linhas aqui. Aqui são 3 linhas. Então deixa eu só
aumentar um pouquinho mais essas linhas aqui também, tá? Pra ver se aqui fica 3. Pronto. Só questão de meio doido. Bom, então aqui nós temos um recuo desse carinha aqui pra dentro, junto com esse, tá? Então deixa eu ver de que tamanho que é esse recuo. Ah, na verdade, ó, olha que eu vi um padrão aqui, ó. Eu vi que eles estão alinhados bem aqui, ó, tá vendo? Tô sentindo esse padrão aqui. Então eu vou deixar esse recuo pra depois que eu começar a alinhar eles. De texto, acho que aqui tá de boa. Nós temos o link, né? O link, ele tem um texto aqui. Então, vou pegar aqui de cima. Eu gosto do link, eu gosto de deixar ele meio que separado. Por exemplo, antes de iniciar o body, vamos resetar. A gente vai aqui no reset de todas as coisas, tá vendo? Aqui seria ajustes, né? Então, hoje em dia eu tenho dúvida se eu começo com esse. Hoje em dia eu tenho super dúvidas. Mas eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz, que é assim, tá bom? Eu começo com aquele universal, depois eu coloco o root, depois eu coloco, por exemplo, o L, né, tiro os estilos da lista. No A eu tiro também. O A, nesse caso, ele vai ter só a cor, né? var text color, só para ele ter a mesma corzinha aqui. Legal? Beleza, eu acho que agora tá na hora da gente fazer o mais legal. Ah, esse daqui, deixa eu ver se tá no mesmo tamanho. Eu tô incomodado com essa leveza aqui, mas tudo bem, vai. Ah, faltou o box shadow desse carinha aqui também, né? Vamos fazer um box shadow? Deixa eu fazer esse box shadow. Eu vou fazer no olho também, tá bom? Mas o que você faria? Faria caixa, estilizaria ela, colocaria o box por aqui, ó. Shadow é nos effects. Aqui, ó. Vem no effects, drop shadow, tá vendo? Aí você trabalharia com esse drop shadow com as propriedades que você meio que tá vendo ali. Que no caso, sei lá, ó, tô aumentando bastante aqui, tá vendo? Tô dando blur. Acho que esse posicionamento ele poderia estar em 0 mesmo. 0, 0. O blur, ok. Ó, ele poderia ser mais ou menos isso, né? Com menos porcentagem aqui. Então eu vou colocar 10%, um blur de 4.8 RAM, e é isso. É o que eu escolho. No form, box shadow. 0, 0, 0, aquele é o blur, eu acho que é 4.8 RAM. Eu sempre me confundo qual que é o blur, qual que é... Enfim, tem dois aqui, tem dois valores aqui, eu sempre me confundo, mas é normal. RGB 000, preto, né? 0.1, que é 10, ou 0.1, 10%. É isso, legal? Esse cara tá bem grande, né? Poderia estar diminuindo assim só pra eu ir vendo como que ele fica menorzinho, tá bom? É uma maneira também. Mas não tem problema. Ou eu poderia, né, já que eu estou usando tudo em unidade de medida que tá acompanhando isso, só que ó, a mágica, se eu diminuir ele aqui, ele diminui todo ali, tá bom? Para eu poder observar ele um pouquinho menor. Depois eu volto. Eu vou deixar aqui menorzinho assim mesmo. Quem sabe só um pouquinho maior, tá, pessoal? Depois eu volto. Aí, vou deixar desse tamanho mesmo, tá bom? Só para eu poder ir vendo aqui e não ficar tão pequenininha essas fontes aqui que a gente está trabalhando. Vamos lá. Agora, hora de estilizar esses carinhas aqui, tá? Como que funciona? Ah, faltando um recuo desse cara aqui. Vamos lá. Não tem problema. Aqui, ó. Tem um espaço de cima e embaixo. Vamos lá, margem aqui de 24, que é a mesma coisa. E temos um espaço dele aqui, né? De 45. Ou 44. Ou 48. Eu tô aqui chutando. Então vamos lá. Esse aqui é o P dentro do... Eu chamei de P? Isso. P dentro do Radio Wrapper. Radio Wrapper. Que label. Gosto de fazer nessa ordem, né? Radio Wrapper. P. Nós temos um padding. Left. De 4.4 RAM. É isso mesmo. Ah, foi demais. Não tem problema que eu vou fininho depois. Vou no ajuste fino depois. Vai ser bem menos na verdade. Não vai ser isso, mas enfim. Depois eu venho no ajuste fino. E o margem top dele de 2.4 RAM. Não tá legal não. Não tá legal não, não tá legal não. Altura 24. Tá ruim na verdade, tá bem ruim. Mas é isso. Será que tem a ver com esse negócio que eu mexi aqui? Tá feio. Tá bem feio. 62.5. Não, tá bem feio. Você tá vendo que tá muito maior? Será que tudo tá muito maior?
Acho que sim, hein, pessoal. Acho que sim, hein. Bem feio. Não estou gostando. Eu vou seguir mais uma... Vou seguir minha intuição, tá? Isso aqui pra mim é menor. A não ser que ele vai mudar porque... Não, é menor. É menor. Ixi, é bem menor. O texto também tá um pouquinho maior aqui. Enfim. Vai lá. Vamos fazendo, vamos fazendo. Esse é o momento que você dá uma bugada. Você eu não sei, mas eu dou. Eu dou uma bugada porque não tá legal. Não tá do jeito que eu tô gostando, não. Eu vou mais no meu sentimento aqui. Deixa eu ver aqui, 2. Tá, por enquanto. Porque aí a gente vai mexer ele ainda. Esse texto, eu sinto que ele é um pouquinho maior. É o label. Vamos deixar como 2. Tá melhor. Tá bom. Vamos lá. Agora, radio. Como que vai funcionar aqui, gente? Radio wrapper. Nós vamos pegar, ó. Esse é o seletor de atributo, tá? A gente vai pegar o input, que leva o type igual radio. Ó, seletor de atributo. Então, eu estou procurando o input que tem o type radio. Legal? Esse carinha eu vou deixar junto aqui. Então, o que eu vou fazer nele? Primeiro, existe o appearance como none. Significa que eu vou tirar dele toda a aparência que o browser coloca nele. Legal? Appearance none. Fechou? Depois eu venho colocando a aparência que eu quero nele, tá? Então aqui seria uma bolinha de algum tamanho. Vamos supor que eu chute aqui o tamanho. Vamos colocar a borda primeiro. Border como um pixel solid. Vou deixar como black por enquanto. Vamos colocar um padding nele para ver o tamanho. Eita, nós. Um RAM, deixa eu ver como que fica. 1.4 RAM. Talvez seja isso, talvez um pouquinho menos. 1.2 RAM. Border radius como 50%. Tá? Agora a gente tem que arrumar o posicionamento dele, né? Posicionamento... tem uma cor de fundo também. A cor de fundo não chega a ser branca, né? Deixa eu ver aqui como que é a cor de fundo. Porque a borda também, ela chega... É branco e a borda eu acho que ela respeita a borda que é do mesmo carinha que esse daqui, ó. Essa borda. Então a borda... Agora que eu já consegui achar, né? E a cor dele, que é o background color, como white. Beleza? Tá, tem algumas maneiras da gente fazer esse alinhamento. Deixa eu ver como que ele tá feito aqui. Tem algumas maneiras da gente fazer. Como que eu vou fazer? Como que eu vou escolher fazer, tá? Eu vou escolher embalar esses caras também em algum elemento, ok? Então eu posso embalar numa div. Nesse caso eu não preciso ter nada nessa div, tá? Eu já mostro para você como que eu vou fazer, mas eu vou embalar eles nessa div. Aqui também, div, tá bom? Tá? Ou eu poderia colocar uma classe, ou você pode fazer do jeito que eu vou mostrar aqui para você. Você tem um radio wrapper e tenha primeiro nível de div dentro dele, tá bom? Primeiro nível de div. Ao fazer isso, eu vou fazer um display flex. O display flex já alinhou praticamente para mim, só que ele muda a altura do meu botão aqui, tá vendo? Esse botãozinho aqui, ele muda, tudo bem? Beleza, o que eu vou fazer aqui? Nesse padding que tá assim dessa forma, eu vou colocar uma altura 1.2 RAM. Deixa eu ver se essa altura... vai ficar bem pequenininho agora. Beleza, vou colocar 2.8 e a largura 2.8 RAM. Pra ver, acho que vai ficar bem grande. Ficou legal, tá bom? Por que eu tô fazendo largura e altura dessa forma? Porque quando eu coloquei o flex, ele deu uma interferida na largura do botão. Agora eu posso só usar um gap aqui, espacinho. Eu vou no olho, tá? Porque eu tô bolado com... tô bolado com as medidas que eu tô tirando lá dentro. Eu não tô gostando, não. Agora eu posso jogar esse cara mais pro lado. Será que agora faz sentido? Não faz. Mas vamos lá. 2.8 mais 3.2. Um pouquinho mais. 3.8. Gostei. Tá bom? Gostei disso. Agora, esse botão aqui, ele tava no checked, lembra? E ele não tá estilizado mais, porque a gente tirou o appearance dele, tá?
o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o mesmo carinha aqui, copiar, vir aqui, dar 2 pontinhos checked. Ou seja, quando esse botão estiver checked, nós vamos colocar algumas coisas nele. Como que eu penso em fazer isso? Tem várias formas, tá? Eu posso revisitar as bordas aqui, porque veja, é uma borda, né, maior e tudo mais. Mas eu quero te mostrar um jeito bem diferentão de fazer isso aqui. Você vai pegar o background dele, background image, tá? E você vai colocar um radial gradient. Aí, por exemplo, você bota um black, ou você bota um white, por exemplo, e você bota aqui quantos por cento desse white vai começar. Por exemplo, 20%. E ele vai pro black. Tô só chutando aqui uns valores, tá? 20%. Olha que legal. Olha como que ele tem um comportamento diferentão, tá vendo? Mas vamos colocar aqui uns 40% e você uns 35%. Deixa eu ver como que vai ficar. Ficou feio. Vou botar 40 em você. Só que ele é um pouquinho menor. Acho que é 35 os dois. 35. E como é um radial gradient, deixa eu só ver um negócio aqui com você, ó. Ó, você percebe que eu consigo suavizar ele se eu quiser, tá vendo? Tá? Se eu quisesse fazer dar uma suavizada nele pra ele não ficar tão duro, eu posso fazer isso. Então, deixa eu ver se 35 tá bom. Tá bom, acho que talvez seria um pouquinho mais, mas tá bom. Agora eu quero mostrar outra coisa pra você. E quando eu selecionar esse outro aqui, ó, ficar um pouquinho mais transparente. Ou seja, vai dar foco pro que tiver selecionado. Como que a gente vai fazer isso? Aqui entra aquele negócio do has, né? Então, se dentro do Radio Wrapper, tá? Radio Wrapper, olha as ideias. Se ele tiver has, se ele tiver o elemento checked, tá? Ou seja, na verdade, vamos lá, se ele tiver o checked, deixa eu pegar aqui, fazer dessa forma com você. Vamos pegar aqui um opacity, vamos deixar como 0. Sumiu o que está selecionado, tá bom? Então eu posso fazer com que ele negue isso. Quando não Radio Wrapper tiver um checked lá dentro. Pera aí. Dei uma bugada, calma. Calma. Radio Wrapper not has, deixa eu ver se é isso daqui, tá? Not has checked. Isso, tá? Então eu estou negando, ó. Estou pegando o Radio Wrapper, quando não tiver dentro dele um checked. Aqui eu mandei ele sumir com tudo, mas eu posso ser mais suave, né? Então só fica um pouquinho transparente, ó. Então quando eu clicar, percebe que ele muda e ele deixa forte aquele que está selecionado, né? E eu posso usar a setinha do mouse também para isso, tá bom? Quando eu uso a setinha do mouse, inclusive ele faz até uma bordinha diferente, eu acho até bonitinha essa bordinha, tá? Vou deixar dessa forma. Bom, agora chegou o momento desse carinha aqui. É praticamente a mesma coisa, pessoal. A gente vai usar aqui o Checkbox Wrapper, o input que tem o tipo type checkbox, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente tira o appearance dele como none. Depois a gente coloca uma largura e altura. Então width e height do mesmo que eu botei lá, só para garantir, 2.8, 2.8. RAM com altura 2.8 RAM. Agora a gente coloca uma borda. Eu acho que é a mesma, mas de achismo a gente não chega a lugar nenhum. Deixa eu ver. Qual que é essa borda aqui? Essa. Eu não sei, eu tô sentindo umas diferenças, umas inconsistências, mas tudo bem. Ou seja, tá mudando muito algumas coisas, sabe? Ele poderia ser mais consistente. Mas não tem problema não. Então tá aí a borda, ela tem um radius, em border radius de 0.8 RAM. Tô chutando, tá? Aí eu vou bater o olho e ver se é o que eu gosto. 6.6. Tá, pode ser 0.6, pode ser 0.8. Aqui eu tenho um cara com 3 linhas aqui, né, para eu fazer o teste. Então eu vou ter que botar mais texto aqui para poder fazer os alinhamentos das coisas. Então aqui vamos colocar só a cópia de alguma coisa aqui, tá bom? Opa, Ctrl V. Talvez vai ficar umas 3 linhas, um pouquinho mais. Tá? Tem 3 linhas aí. O que eu quero fazer agora aqui é o seguinte. Checkbox Wrapper, só estou reanalisando. Então nós vamos pegar o Checkbox Wrapper, que é esse cara aqui.
nós vamos colocar nele um display do tipo flex. Opa, tô com texto grande. Ok, mais ou menos. Ele tá alterando porque ele tá em algum cara que ele tá ele está apertando, né, esse carinha aqui, ó. Então, flex. Vou pegar o flex dele e colocar como 0 ou como 1, na verdade. O que ele vai fazer aqui, na verdade, né? Ele vai precisar não fazer o shrink, né, que é o apertar, é isso? Eu sempre confundo shrink com grow. Grow é o que cresce. Shrink é o que faz ele ficar menor. É isso mesmo. Então, quando eu coloco o flex shrink como 0, significa que eu não aceito que esse cara fique menor. É isso que eu estou dizendo em outras palavras. Vamos colocar um gap aqui de uns 0.8 rem. Agora eu preciso empurrar ele um pouco mais para cá. E esse carinha aqui, ele tá um pouco mais alinhado, né? Não tem problema. Aí a gente vai trabalhar da seguinte forma, bem tranquilo, ó. Vou deixar assim para ficar garantido, né? Então nós temos o checkbox depois do input, nós temos o checkbox label. Aí é no label que eu quero colocar um margin top, acho que é isso. De ponto, sei lá, vou colocar um ponto 4 rem. Vou colocar um pouquinho mais para baixo, é isso. Agora, esse carinha aqui, que é o checkbox wrapper, tá? Tô pensando aqui enquanto eu tô falando com vocês. Vou colocar um padding de uns 2 rem, porque ele vai ficar... Ah, tá. O padding é inline, é só laterais, tá? O inline, ele trabalha só lateralidade, esse lado e esse lado. O block vai trabalhar em cima e embaixo. E aí eu tô fazendo de um jeito para poder alinhar com esse elemento aqui, ó. Ele tava meio que alinhado aqui ao meio, tá vendo, ó? Alinhei ao meio. Acho que era isso que eu queria. Tá? Só que tá faltando, né? A gente fazer o elemento quando ele estiver no checked, né? Então eu posso pegar o carinha aqui, o checkbox wrapper, checkbox, aqui, ok, wrapper, quando ele estiver no seu momento checked, quando ele estiver no seu momento checked, eu quero adicionar algumas coisas nele. Como que eu vou fazer dessa forma, tá? Eu vou posicionar um conteúdo aqui, deixa eu te mostrar. Before. Não sei se você já ouviu falar desse before. O before, ele é um pseudo-element também. Ele cria um elemento lá no HTML. Então significa que dentro dessa caixinha aqui, eu vou criar um elemento aqui. Todo elemento que eu criar do zero, eu preciso ter um conteúdo. Então vamos supor que nesse conteúdo aqui, eu coloco uns olhinhos. Vou só supor. Deixa eu ver se nem sei se funciona, tá? Ali, ó. Tá vendo que ficou um olhinho? Eu chutei agora, só pra ver se funcionava. Então quando ele tiver checked, o olhinho vai ficar ali. Tá bom? Não é o olhinho que eu quero colocar, né? Eu quero colocar alguma outra coisa um pouquinho mais elegante aqui, tá? Então eu vou colocar aqui no lugar desse content, eu vou colocar um Vzinho. Esse Vzinho, honestamente, eu não sei onde foi que eu encontrei ele, pessoal. Eu não lembro. Tudo bem? Mas é um Vzinho que existe aqui nesses carinhas. Mas você pode procurar aqui como Facebook... Não, como é que era o nome? Tô tentando lembrar aqui. São icons, emoji, caracteres. Em alguns desses listas de emojis da vida, assim, sabe? Você pode encontrar coisas diferentes. Deixa eu ver, tá, pessoal? Ver se a gente encontra aqui. Bom, nesse aqui eu já não encontrei. Esse aqui tá bem emoji mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Sai. Nossa, é muita coisa. Ah, é o adblock. Tira. Vamos ver que esse aqui tem um checked, alguma coisa assim. Checked. Ou check. Tô tentando ver com vocês, porque eu honestamente não lembro. Aqui, ó. Será que esse cara aqui? Pode ser que seja esse cara. Deixa eu copiar. Copy. Ah, é uma imagem aqui. Aqui, ó. Eu acho que esse cara aqui, ó. Ctrl C. Deixa eu voltar pra cá. Ctrl V. Pode ser que seja ele, tá? Se não for, aí você vai procurando aí. Você viu o que eu fiz, tá? Tenta replicar o que eu fiz. Vai procurando aí alguma coisa. Muito bem. Agora que o conteúdo tá aqui, eu posso mudar o font size dele, por exemplo. Vou mudar para 2.4 rem. Já ficou mais legal, do jeito que tá ali. Nós temos que fazer os posicionamentos dele. Eu tô pensando o seguinte, eu vou fazer um posicionamento absoluto
Sempre que eu faço um posicionamento absoluto e eu quero, por exemplo, colocar ele no topo aqui, ó, no topo desse elemento, desse rádio aqui, desse checkbox, eu tenho que pegar o checkbox e colocar ele no posicionamento relativo. Aí esse absoluto vai ser dentro só desse pi dele, tá bom? Lembrando que o before ele está criando o elemento dentro desse elemento aqui. Então, agora eu tenho o top 0, por exemplo, ele vai colocar ali no topo, no 0 do topo, tá bom? Tá mais ou menos, na verdade. Temos o left como 0, tá bom? Vou tirar todo o padding que existe, se é que existe, não existe padding nenhum, não tem problema. Deixa eu ver se aqui existe padding. Acho que não também. Porque se eu estou criando o cara... Tá bom. Então deixa eu só reposicionar aqui de uma maneira mais interessante. Vou colocar menos 0.2 rem. Vamos ver como que ele vai subir ali. A gente pode subir mais. 0.8 menos 0.6. Ok. E o left dele pode ser 1 rem. Isso é muito. Vamos tentar o 0.6 também. Menos ainda. 0.4. Gostei disso. Tá bom? Então é assim que a gente faz para poder fazer a estilização de um checkbox. Você percebe que ele é um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais diferenciado, né? Tanto o checkbox quanto o radio, eles, para estilizar, a gente precisa tirar todo o estilo dele com o appearance e depois vir no ajuste fino arrumando do jeito que a gente quiser. Mas esse é o produto final do que a gente viu ali do Floating Pop, tá? Tô só aumentando e diminuindo aqui pra gente ver. Então, com as setinhas do mouse aqui, do teclado, né? Setinha pra cima e pra baixo, eu seleciono esse. Com o tab, eu vou para os próximos. Opa, esse ficou feio. Faltou só, então, esse detalhe pra gente finalizar. Quando eu tô colocando com o tab, ele ficou feio esse cara aqui. O que é isso daqui? No checked, aqui ó, quando eu pegar o checked dele, nós vamos colocar um outline como um pixel solid black. Deixa eu ver se isso aqui vai ficar melhor. Então, tab, ó, ficou melhor, tá? Acho que eu vou deixar até um pouquinho maior. Porque ele vai fazer uma... Dá pra ser maior. Vou botar 4 logo, porque logo é bruto. Aí, tá? Então, quando ele... no checked não, desculpa. Não é o checked, é o focus. Focus. Quando estiver focado. Isso mesmo. Ó, quando estiver focado, tá? Com espaço eu coloco e tiro. Com o tab eu vou pro próximo, coloco e tiro. Tá bom? E é isso. Quando ele estiver focado, ele bota essa bordinha pra gente um pouco mais grossinha ali, pra gente achar mais legal. Beleza, galera? O que vocês acharam? Escreve nos comentários aí. Foi um desafio, não sei quanto tempo passou. Eu simplesmente dei o play. Eu dei aqui, soltei aqui a parada e comecei a codar aqui. Talvez alguns detalhes aqui não estejam perfeitos, tá? A gente foi analisando por aqui, fazendo as medidas por aqui, algumas coisas eu fui ficando de cara, fui não gostando, eu não sei porquê, mas não foi me agradando algumas coisas, eu não sei se é pelos tamanhos aqui que tá as coisas, mas enfim, a gente foi reajustando no meio do caminho. O importante é que a gente aprendeu detalhes sobre radio, como estilizar radio, detalhes sobre checkbox, como estilizar eles também. Aqui tem um botão que dá para melhorar, né? O botão, quando você botar um hover aqui, pô, seria mais legal, né? Você pegar o botão aqui com o hover e fazer aqui, quem sabe, um filter, brightness, que é um brilho de 1.1, só para ele ficar mais clarinho. Deixa eu ver, não ficou feio, não deu nada. Além disso, vamos fazer um cursor do tipo pointer. Além disso, vamos fazer o pointer deu, só o brightness não funcionou. Talvez o filtro não tá pegando aqui, mas a gente pode pegar e mudar a cor dele. Background color, tá bom? Você pega aqui, bota aqui, deixa o mouse descansando em cima, deixa um pouquinho mais claro. Acho que deixei muito mais claro, tá? Pro botão mudar, mas já gostei. Pode ser mais suave, então um transition dele de background color, ou só o background de transition, 0.2 segundos, nós temos uma transição mais suave dele, ó, tá? São coisas que você pode ir trabalhando aí e fique à vontade. Minha dica pra você agora, pessoal, você fez isso comigo, você entendeu mais ou menos como que eu penso. Cara, começa a seguir esse cara, ele não me pagou nada pra isso, mas eu gosto dele, e tenta fazer esses desafios. Ele tá lançando pelo jeito um desafio por dia.
tá? Esse é do dia 3 de dezembro. Eu acho que ele tá lançando por dia, apesar de hoje ser dia 5. Mas deve ter lançado mais até. Eu deixei essa página aberta aqui de ontem, eu acho. Eu acabei vendo, falei, eu vou gravar um vídeo pra galera. E tá aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar deixar esse código em algum link para você, esse código final, num link aqui nesse vídeo, tá bom? E se você quer aprender mais sobre programação, HTML, CSS, como que faz essas coisas, nós temos um curso completo ali no Explorer, que ensina você do zero até o mercado de trabalho, super recomendo na Rocket City. Quer aprender mais sobre Figma? Diegão tem um curso de Figma maravilhoso, para você também, Figma para devs, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, eu espero que você tenha gostado desse. Abração do Maicão, tchau, tchau.